Certa vez, Isaac Newton teve uma ideia brilhante. Olha só. Suponha que você suba numa montanha muito alta, a montanha mais alta da Terra, e de lá você lance um objeto qualquer. Então, por exemplo, como eu estou fazendo aí. Aí, viu? Obviamente, quando eu lanço horizontalmente esse objeto, ele vai fazer uma curva, não é isso? Agora, e se eu lançar com uma velocidade maior? Olha só. Pois é óbvio, né? Ele vai cair mais longe, mas ele continua fazendo a curva. Agora, e se eu lançar com uma velocidade muito alta? Olha só o que vai acontecer. Pois é, como ele está caindo numa curva e a Terra é esférica, né? Vai acontecer o seguinte, que ele vai tentar chegar no chão, mas nunca chega. Não é isso? Nós dizemos então que esse objeto foi colocado em órbita. E é justamente o que acontece quando todos os objetos que são colocados em órbita estão, né? No fundo, eles estão numa queda livre. Olha só, é bem fácil entender isso. Quando você joga um objeto, existe a tendência, né, dele seguir em linha reta por inércia. O próprio Newton já conhecia essa ideia da inércia. Agora, como existe uma força que atrai esse corpo, a força gravitacional, essa força é suficiente para fazer com que ele desvie a cada instante. Então, toda vez que você tem uma situação como essa, o satélite não precisa de combustível, porque ele vai ficar o tempo inteiro, é como se ele estivesse numa queda livre o tempo inteiro, só que ele nunca chega no chão. Tá? É interessante essa ideia, né? Foi daí que surgiu a chamada Lei da Gravitação Universal. O que é essa lei? Ele descobriu, Newton, né, no caso, que sempre que eu colocar dois corpos lá, de massas diferentes ou iguais, tanto faz, né, próximos, né? Então eu chamei um de massa irmão, né, o planeta Terra, e a maçã aqui de massa eminho, a uma distância r, que é a distância entre seus centros. Não é em relação à superfície, hein? Em relação ao centro. Ele descobriu, Newton, que a força de atração entre os corpos é dada por essa expressão. F é igual a Gzão, Emão, Eminho, sobre R2. Onde o Gzão é uma constante universal, não é? Que é dada por esse valor aí, é um número muito pequeno. E Emão é a massa de um planeta, Eminho de outro, e o R é a distância entre eles. Então Newton percebeu que toda vez que eu coloco dois corpos, né, um próximo do outro, existe uma força gravitacional que atua nesses corpos, que é dada por essa expressão, uma força de atração, ok? Bom, aí eu tenho duas consequências importantes. A primeira é a seguinte, quer ver? Se eu imagino a situação do objeto em órbita ao redor da Terra, é um movimento circular e uniforme, essa força gravitacional faz o papel de força centrípeta. Você lembra a expressão da força centrípeta? Olha só, vou substituir mv² sobre r. Eu posso simplificar o m, né, o eminho do objeto que está em órbita, posso simplificar o r com r², vai sobrar v2 é igual a Gzão Emão sobre r. Se eu extrair a raiz quadrada, eu obtenho v, que é a velocidade que esse objeto está circulando. Então, olha só, se eu substituir esses valores para o planeta Terra, num objeto que esteja em órbita rasante, né, bem próximo da superfície, quer dizer, esse R que eu estou colocando praticamente o raio da Terra, eu vou descobrir uma velocidade de 8 km por segundo. Ela é conhecida como velocidade cósmica primeira, ou seja, se eu pegar qualquer objeto, subir num morro bem alto, né, como o Newton imaginou uma montanha bem alta, e jogar um objeto a 8 km por segundo, ele entra em órbita, ele fica girando aí eternamente. Muito interessante, não é isso? Bom, segunda consequência da lei universal aí da gravidade, né, da gravitação. Se eu imagino um objeto aqui próximo da superfície, né, é uma força gravitacional, a gente chama essa força também de força-peso, não é isso? Então, no lugar da força gravitacional, eu vou colocar a expressão da força-peso. Peso é igual a massa vezes gravidade, tá aí. Muito bem, se eu simplificar o eminho, eu obtenho que a gravidade é igual a Gzão, massa do planeta, sobre r². Então, aí cabem algumas observações. Olha, primeiro, essa gravidade que a gente achava que era constante, né? Sempre que você faz um problema, qual a gravidade da Terra? 10, 9,8 aproximadamente, né? Essa é a gravidade na superfície. Quando eu considero a distância do centro até a superfície, é o raio da Terra.
Então, se eu fizer a conta com o raio da Terra, a gravidade vai dar aproximadamente 9,8. Agora, à medida em que eu aumento a distância, né, desse objeto ou do ponto que eu esteja considerando até o centro da Terra, quer dizer, esse objeto sai da superfície e vai aumentando o r, o que acontece com a aceleração gravitacional? Vai diminuindo. Okay? Então, note que essa expressão, embora eu esteja sempre dando como exemplo para o planeta Terra, vale para todos os planetas, para todas as estrelas que a gente tem no universo. Muito legal, né? É isso aí.